Buenos dias, muchachos, muchachas, como estão? Espero que bem. Bom, hoje em nossa aula nós faremos aí uma revisão sobre os conteúdos que foram trabalhados em sala antes de sairmos de recesso, porque serão cobrados aí na nossa avaliação do primeiro bimestre, tá certo? Então, os conteúdos que nós iremos rever são verbo gustar e o imperativo repasso, tá bom? Então, nós veremos aí o uso do verbo gustar, o tratamento formal e informal, relacionado aí ao imperativo como instruções, tá bom? Que foi o que nós vimos aí em sala. Então, o verbo gostar, ele é utilizado para expressar gostos ou preferências, né? Onde aí é uma das principais formas de comunicação que nós aprendemos, a expressar os nossos gostos, a expressar as nossas preferências, a conhecer o gosto e preferência também de outras pessoas, tá bom? Então, nós temos aí o verbo gustar, ele tem uma estrutura especial em espanhol. Uma oração padrão nesse idioma é formada por sujeito, verbo e complemento, como os objetos direto e indireto, nessa ordem. No caso de gustar, o primeiro elemento da oração é um pronome de objeto indireto, seguido pelo verbo gustar, conjugado sempre em terceira pessoa do singular ou do plural, a coisa da qual se gosta vem ao final da oração. Ou seja, a estrutura de uma frase com o verbo gustar é o seguinte: nós temos o sujeito, após o sujeito vem um pronome, que aí será um pronome complemento, e logo após vem o verbo gustar, que é utilizado aí tanto no singular como no plural, relacionado à terceira pessoa, né? Terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, que estará aí concordando com a coisa a qual ele diz que gosta, que vai vir logo após o verbo. Então, observe o seguinte exemplo: Me gusta hablar espanhol. Só lembrando aí também que eu disse que a estrutura da frase tem o sujeito, né, depois o pronome, mas esse sujeito ele pode estar aí implícito na frase, ele pode não aparecer. Aí, através do pronome é que você irá identificar se o sujeito vai estar em primeira pessoa, em segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira do plural, tá certo? Igual nós temos aí o exemplo: Me gusta hablar espanhol. Então, nós temos o me, que é o pronome complemento. Esse me, ele está aí relacionado à primeira pessoa do singular. Então, eu não preciso dizer yo me gusta hablar espanhol. Simplesmente dizendo me gusta hablar espanhol, já entende-se que está relacionado aí à primeira pessoa do singular. Aí vem o verbo gustar, que ele está aí utilizado na terceira pessoa do singular, gusta, que está concordando com o seu complemento, com o que ele está dizendo que gosta, que é hablar espanhol, tá certo? Então, no caso aí, se o que ele está dizendo que gosta está no singular, o verbo irá ficar no singular, que é gusta. Se o que ele está dizendo que gosta estiver no plural, então o verbo ficará no plural, que é gustan, tá bom? Nós veremos aí nos demais exemplos. Então, observem aí abaixo que da mesma forma que eu posso dizer me gusta hablar espanhol, eu poderia utilizar aí também na forma negativa, utilizando aí a palavrinha no, né? No me gusta. Então, me gusta, no me gusta. Lembrando que o no, ele vem antes do pronome complementar, ok? Então, muito bem. Dando continuidade, nós temos aí: com o verbo gustar, não se usa os pronomes pessoais de caso reto, que é yo, tu, né? Chamados de pronomes personales tônicos em espanhol. Esses pronomes são usados com função de sujeito em uma oração, yo, tu, usted e etc. Mas, como vimos, a estrutura do verbo gustar é especial. Em vez disso, é obrigatório usar os pronomes de objeto indireto correspondentes a cada pessoa do verbo. Os pronomes de objeto indireto em espanhol são. Então, no caso aí, como eu falei, os pronomes de objetos indiretos são aí, no caso, os pronomes complementos, que são me, te, le, nos, os e les. Então, para a primeira pessoa do singular, eu vou utilizar me, né? Eu poderia dizer, como foi dado o exemplo atrás, me gusta hablar espanhol. Segunda pessoa do singular, eu vou utilizar
te. Eu poderia dizer, te gusta hablar espanhol. Terceira pessoa do singular, le gusta hablar espanhol. Primeira do plural, nos gusta hablar espanhol. Segunda pessoa do plural, os gusta hablar espanhol. E terceira pessoa do plural, les gusta hablar espanhol. Então, aí, nós iremos utilizar esses pronomes, que podem ser ditos como pronome complemento ou pronome objeto indireto, tá certo? Lembrando aí quais são para a primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira do singular, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural, ok? E também é comum em espanhol usar os pronomes de objeto indireto precedidos da preposição a no início de uma oração com o verbo gustar. Então, esse tal uso, né, é opcional e sua função é atribuir ênfase à oração, que foi também o que nós vimos no exemplo anterior. Eu disse, me gusta hablar espanhol. Eu não utilizei o sujeito, né? Não foi necessário utilizar para identificar em que pessoa estava. Com o próprio pronome objeto indireto, ou pronome complemento, podemos chamar também, conseguimos identificar em que pessoa estava, né? Mas eu também posso utilizar aí esse pronome precedidos de preposição. Nós temos aí, para a primeira pessoa do singular, eu posso utilizar a mim. Para a segunda pessoa do singular, a ti. Para a terceira pessoa do singular, a ele, ella ou usted. Primeira do plural, a nosotros. Segunda do plural, a vosotros. Terceira do plural, a ellas, ellas ou ustedes. Então, eu poderia dizer, a mí me gusta hablar espanhol, a ti te gusta hablar espanhol, a él, ella ou usted le gusta hablar espanhol, a nosotros nos gusta hablar espanhol, a vosotros os gusta hablar espanhol, a ellos, ellas ou ustedes les gusta hablar espanhol. Então, aí nós podemos ter a construção da frase da seguinte forma, utilizando aí o a mim, a ti, a ele, ella ou usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, eles ou usted, logo após o pronome, né? O me, o te, o le, o nos, o us ou les, o verbo gustar, que vai estar aí no singular ou no plural, e a coisa a qual ele diz que gosta, tá certo? Então, é interessante vocês lembrarem aí esses pronomes, quem é para a primeira pessoa do singular, segunda, terceira do singular, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural, ok? Lembrem-se disso. E nós temos aí também o seguinte, alguns exemplos. A mí me gusta ir al parque con amigos. A ellos les gustan las uvas. Então, nós temos aí o quê? O sujeito. A mim, nós temos o pronome me, que acompanha aí o a mim, primeira pessoa do singular. O verbo gustar, que está no singular, concordando com ir al parque com amigos. Então, a frase aí está no singular. Então, eu vou utilizar o verbo também no singular. Já no caso, a ellos les gustan las uvas. Então, a ellos, nós temos aí o sujeito na terceira pessoa do plural. Então, temos les. O pronome les vai concordar com o sujeito, que está na terceira pessoa do plural. E o verbo gustan também está na terceira pessoa do plural, mas não concordando com o sujeito, e sim concordando com o que ele está dizendo que gosta, que são las uvas, ok? Então, lembrando, os pronomes de objeto indireto, ou pronome complemento, eles irão concordar com o sujeito, né? Vão concordar com o sujeito. Já no caso do verbo gustar, ele vai concordar com a coisa a qual ele diz que gosta, tá bom? Muito bem. Então, continuando, nós temos aí o seguinte. As partes a mim e a ellos, nos exemplos anteriores, são opcionais, né? Mesmo se as omitirmos, as orações manterão seus significados inalterados. Então, como foi dito desde o início, eu tanto posso ter o sujeito, como eu também posso omitir, e da mesma forma a frase terá o seu sentido. Então, me gusta ir al parque com os amigos, ou les gustan las uvas. Então, lembrando aí que, independente de eu ter o sujeito, mas eu tenho que ter o pronome, objeto indireto, e
o verbo gostar com o seu complemento que diz o que gosta e o que não gosta, tá bom? Depois dos pronomes de objeto direto, vem o verbo gustar. Diferentemente de outras conjugações, gustar é flexionado exclusivamente em terceira pessoa do singular ou do plural, que ele irá ficar gusta, singular, ou gustan, com N no final, que seria aí no caso plural. Então, a forma singular do verbo é gusta, usado quando a coisa da qual se gosta é um substantivo no singular ou um verbo no infinitivo. Ou seja, quando você tem aí dizendo que gosta de uma coisa utilizando o singular, você vai utilizar o verbo no singular. Nós temos a mim me gusta el chocolate, a ti te gusta bailar, a él le gusta hacer deportes, a ella le gusta hacer deportes, a usted le gusta hacer deportes, a nosotros nos gusta el amarillo, a vosotros os gusta bailar, a ellos les ou a ellas les ou a ustedes les gusta tu nueva casa, ir à la playa e assim sucessivamente. Então, quando você vai utilizar o verbo no singular, o verbo gostar no singular, quando a coisa a qual ele diz que gosta está no singular ou no infinitivo, tipo aí o verbo bailar, tá bom? Que está aí no infinitivo, tá certo? Lembrem-se disso. Aí nós temos também a questão de o verbo gostar no plural, que ele é utilizado quando a coisa a qual se gosta é um substantivo no plural, ou vários substantivos no singular. Ou seja, eu poderia dizer, a mim me gustan las manzanas, ou a mim me gusta la manzana e el chocolate. Então, manzana está no singular, chocolate está no singular, mas eu tenho duas coisas, que aí torna-se plural. Então, eu vou utilizar o gustan, que indica plural. A mim me gustan las hamburguesas, a ti te gustan las películas de terror, a él le, a ella le, a usted le gustan los deportes acuáticos, a nosotros nos gustan las playas de Cancún, a vosotros os gustan las ropas amarillas, a ellos les, a ellas les, a ustedes les gustan tus nuevos sapatos. Então, a gente pode observar aí que o pronome objeto indireto, que é me, te, le, nos, os e les, ele vai concordar com o sujeito, indicando aí em que pessoa está. Já no caso, o verbo gustar vai estar no singular quando a coisa a qual ele diz que gosta, que vem depois do verbo, estiver no singular ou no infinitivo, e no plural gustan, quando nós tivermos substantivo no plural ou mais de um substantivo que aí vai indicar também plural, tá certo? Muito bem. Lembrado isso, nós temos aí a forma de dizer contrastes, ou seja, eu posso dizer a mim me gusta, como também eu posso dizer a mim não me gusta, lembrando de acrescentar aí a partículazinha no, que ela vem antes do pronome objeto indireto. Então, nós temos aí, para saber se alguém gosta ou não da mesma coisa que você, em espanhol são usadas frases específicas. Tomemos como exemplo a seguinte oração afirmativa. Então, foi o que nós vimos até agora, para expressar gostos, né? A mí me gustan los legumbres, me gusta la lluvia, a mi madre le gusta el invierno. Então, aí nós tivemos frases afirmativas dizendo que gosta. Já no caso, se o outro participante do diálogo também gosta de legumes, sua resposta será a mí también. Então, se a pessoa compartilha do seu gosto, ela pode dizer a mí también. Ou, se ela não gosta, ela poderá dizer a mí no. Então, vamos ver aí. No me gusta el calor, no me gusta la lluvia, a mi madre no le gusta el invierno. Então, vejam aí que eu simplesmente acrescento o no para indicar aí a negação, ou seja, para dizer que não gosto daquilo, tá certo? Lembrando que o no vem depois do sujeito e antes do pronome complemento ou do pronome objeto indireto, tá certo? Muito bem. Então, visto aí, nós teremos agora falando sobre as funções do modo imperativo. Nós sabemos que o modo imperativo ele pode indicar
diferentes funções. Pode indicar ordem, pedido, desejo, conselho e também instruções, que foi o que nós trabalhamos em sala, relacionados aí de como dar instruções para você realizar uma receita culinária, não é isso? Então, e com isso nós vimos aí as formas de tratamento, que foi o tratamento formal e o tratamento informal. Então, lembrando aí, nós temos o seguinte: o imperativo é o nome que se dá a um dos 3 modos do sistema verbal da língua espanhola: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, né? Seu uso mais conhecido é o de dar ordens, mas também podemos usá-lo com outras finalidades, que foi o que eu disse: conselhos, pedidos, desejos, e, no caso aqui, instruções. Então, nós temos aí alguns exemplos que tem. Se vai a Paris, visita o Museu Rodin. Por favor, abre a ventana de la sala. Entreguen el informe antes de las 11. Para chegar ao teatro, dobre a la derecha em la Avenida de la República. Então, nós sabemos aí que o modo imperativo, da forma como nós estudamos, dando instruções, utilizando o tratamento formal e o tratamento informal, ela terá aí a questão do verbo. Nós iremos observar aí o verbo, né? Quando ele vai estar terminado em A, quando ele vai estar terminado em E. Como nós podemos ver aqui no primeiro exemplo, a palavra visita, né? De certa forma, aí ele está dando uma dica, uma instrução para você visitar o museu. Então, quando o verbo visitar, que fica visita, aí no caso ele vai estar utilizando que linguagem? Formal ou informal? No caso aí o informal. Quando ele diz abre, abre que vem do verbo abrir, do infinitivo abrir. Então, da mesma forma aí, ele está utilizando o tratamento informal, tá bom? Doble, quando ele diz doble à la derecha, então doble vem de que infinitivo? Doblar, terminado em AR. Já utilizando aí a terminação em E, ele fez uso do tratamento que? Formal, tá certo? Então, é nesse sentido que nós iremos utilizar aqui, que nós iremos utilizar o imperativo repasso. Então, nós temos aí a tabela com alguns verbos no infinitivo, como ele fica aí no tratamento formal e no tratamento informal. Então, pelar, ele vai ficar pele no formal e pela no informal. Picar ficará pique e pica. Poner, ponga e pon. Já no caso aí nós podemos observar que o verbo poner é um verbo irregular. Por isso ele vai ficar ponga e pon. Añadir, añada, añade. Agregar, agregue, agrega. Dejar, deje, deja. Cocinar, cocine, cocina. Machacar, machaque, machaca. Salpimentar, salpimenta. Aliás, salpimente, salpimenta. Secar, seque e seca. Temos aí também outros verbos. Lavar, lave, lava. Cortar, corte, corta. Licuar, licue, licua. Mesclar, mescle, mescla. Verter, vierta, vierte. Também é um verbo irregular, né? Preparar, prepare, prepara. Freir, fria, frie. Também um verbo irregular. Hornear, hornee, horneia. Hervir, hierva, hierve. Também um verbo irregular. Escurir, escura e escure. Então, vocês estarão aí lembrando, aprendendo essas duas tabelas com esses verbos aí utilizados no modo imperativo, tanto no tratamento formal como no informal, ok? Então, para a gente lembrar um pouquinho aí sobre o tratamento formal e o tratamento informal, nós temos... Quando nós utilizamos o tratamento formal, ele vai indicar uma situação séria, respeitosa. Então, é quando você está aí tendo uma comunicação com pessoas desconhecidas, com pessoas mais velhas, com autoridades, né? Pessoas com superiores em uma hierarquia, não é isso? Então, você vai estar utilizando aí o tratamento formal. Já no caso do tratamento informal, é quando você já tem uma relação mais próxima com a pessoa, com seus amigos, né?
familiares que não precisam tanto daquela formalidade, com pessoas ali do seu convívio, tá certo? Então, para indicar em um texto qual tipo de tratamento empregado, devemos estar atentos aos pronomes usados nos diálogos, assim como na pessoa em que os verbos aparecem conjugados. Esses elementos nos dão os indícios para identificar se o texto emprega tratamento formal ou informal. Então, digamos que você tem uma frase e eu peço para você identificar se essa frase estará no tratamento formal ou no tratamento informal. Você deverá prestar atenção em pronomes, que nós sabemos aí que o tratamento formal, ele utiliza os pronomes os ter ou os tedes, né? Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. E o tratamento informal vai estar utilizando aí os pronomes tu e vosotros, que indica aí a segunda pessoa, tanto do singular, que é tu, como vosotros, que é a segunda pessoa do plural. E também aí alguns pronomes que acompanham o sujeito, né? Como pode ser le, te, su, suyo, suya, nós iremos ver, tá certo? E a conjugação do verbo, né? Se o verbo vai estar aí terminado em A, terminado em E, se é do infinitivo AR, se é do infinitivo ER ou IR, tá certo? Então, vamos observar aí para entendermos melhor o nosso conteúdo. Então, para o tratamento formal, nós temos os pronomes de tratamento empregados no tratamento formal em espanhol são os tede, que equivale a senhor ou senhora, terceira pessoa do singular, e os tedes, que equivale a senhores, senhoras, terceira pessoa do plural. Então, os pronomes que acompanham esses sujeitos, né, esses pronomes aí, eles sempre estarão referindo-se à terceira pessoa, seja do singular, seja do plural, que são se, le, les, su, suyo, suyos, suya e suyas. Então, se você tem a presença desses pronomes aí também, você está utilizando o tratamento formal, está se referindo aí, no caso, a uma terceira pessoa, seja do singular ou do plural. E os verbos, eles estarão conjugados na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, tá certo? Então, vamos lá. Os exemplos. Buenos dias, senhor Pérez. Está usted ocupado? Então, vejam aí, está usted ocupado. O verbo, ele aí está em estar, né? Então, acompanhando aí usted, que está na terceira pessoa do singular. Es que su secretária necessita hablarle. Então, vejam que nós temos su e le, que indica aí terceira pessoa. Senhora Martínez e senhora Rojas, estas revistas são para ustedes. Vejam aí, nós temos aí ustedes, que representa a terceira pessoa do plural. Es un placer conocerle. O le e o les, conocerles, está indicando aí também terceira pessoa, tanto do singular como do plural. Como está ou como estão? Terceira do singular, terceira do plural. Necessito verificar seu documento, por favor? Então, su indica aí também terceira pessoa do singular. Vista-se el sombrero. Olha o se, que vai estar representando aí terceira pessoa do singular também, tá certo? E no tratamento informal, nós temos aí os pronomes tu, que equivale a você ou tu, segunda pessoa do singular, vosotros ou vosotras, que é segunda pessoa do plural, tá certo? Que equivale a vocês. E os pronomes que acompanham são te, tu, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, os, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras. E os verbos referentes a eles estão conjugados na segunda pessoa do singular ou do plural, tá certo? Buenos dias, Carlos. Tu estás ocupado? Então, observem aí que nós temos o tu, que é a segunda pessoa do singular. Estás, o verbo está conjugado aí também na segunda pessoa do singular, concordando com o sujeito tu. Es que tu secretária necessita hablar-te. Vemos o te também aí como pronome da segunda pessoa do singular. E Carmen, estas revistas são para vosotras. Então, vosotras, segunda do plural.
Es un placer conocerte. Es un placer conocerlos, conoceros, né? Como estás? Como estás? Necesito verificar tu documento, por favor. Necesito verificar vuestro documento, por favor. Vístete el sombrero. Então, nós podemos ver aí, tanto no tratamento formal como no tratamento informal, que são utilizados alguns pronomes para identificar se vai estar aí no tratamento formal ou no informal, que foi o que vocês viram até agora, tá certo? E nós sabemos aí que quando nós temos o tratamento formal, né, os verbos que são terminados em AR, eles irão aí ficar com a terminação em E. Os verbos que são terminados em AR, no tratamento informal, eles irão ficar com A, né? Os que são terminados em ER ou IR, no tratamento informal ficará com a terminação em E e no tratamento formal ficará com a terminação em A, que foi o que nós vimos aí nos dois quadros iniciando a nossa aula. Aí você diria, tia, mas aí nós teremos que saber a questão desses pronomes, que é te, le, se, su, né, que indicam aí o tratamento formal e informal. É interessante porque, mesmo que você saiba que os verbos terminados em AR no tratamento informal ficam com A e no tratamento formal ficam com E, da mesma forma, os que são terminados em ER ou IR ficam com E no informal e com A no formal, algumas outras coisas podem já lhe levar a identificar se a frase vai estar no tratamento formal ou informal, que foi o que nós vimos aí anteriormente, tá certo? Aí, como foi dito, em nossas aulas nós vimos aí o imperativo dando instruções de como você realizar uma receita culinária. Então, eu trouxe aqui uma receita para vocês observarem aí como exemplo. Nós temos aí pastel de miel negra com ciruela, né? Então, aí se alguém for estar fazendo essa receita e quiser compartilhar comigo, estou às ordens, tá certo? Então, nós temos os ingredientes: taça de té, 2 bolsitas de té negro, lembrando que té é chá, né? 4 huevos, una taza de té de azúcar marrón de mérera ou blanca, si preferir, media taza de té de miel, 4 cucharadas de margarina, né? Que são colheres, media cucharadita de canela molida, né? 2 taças de harina de trigo, taça de ciruela negra picada, uma cucharada de levadura em polvo. Então, você tem aí esses ingredientes e o modo de preparo. Então, aí, nós iremos observar, através do verbo, se está aí no tratamento formal ou informal. Então, nós temos hierve el agua, hierve. Vem de que infinitivo? De hervir. Então, no caso, se ele vem de hervir e está com a terminação em er e aqui ele está com e, nós já observamos aí que trata-se de um tratamento informal. Prepara el té com las bolsitas e deixa enfriar. Então, ó, prepara, vem de preparar, terminação AR. Se está com A, tratamento informal. Em uma batidora elétrica, bate los huevos. Bate vem de bater, então terminada em ER, aqui ficou com E, tratamento informal. Açúcar hasta obtener uma crema blanquecina. Agrega miel, margarina, canela, trigo gradualmente, alternando com el té. Bate hasta que quede cremoso, retira de la batidora, agrega la ciruela y el polvo de hornear. Mezclando suavemente, pon la masa en forma de agujero en el medio con 24 centímetros de diámetro, engrasado y enharinado. Hornea en un horno mediano, 180 graus, né? Precalentado durante uns 35 minutos ou hasta que pegue um palillo de dientes, sale limpo, né? Você pega lá um palitinho de dente, coloca lá para ver se
Se ele sai limpo é porque já está pronto, né, o bolo. Desmolda depois del frio e serve imediatamente. Então aí vocês têm essa receita deliciosa, né, de bolo de mel. E vocês têm aí os verbozinhos. Hierve, prepara, agrega, que mais? Bate, retira, agrega novamente, põe, né? Então, horneia. Todos esses verbos aí, eles são terminados, alguns AR, outros ER. Como foi dado o exemplo em hierve, e prepara, agrega também, vem de agregar, do infinitivo AR, está aí com a terminação em A. Então, no caso, está indicando o tratamento o quê? Informal, tá certo? Então, vocês irão lembrar disso aí. No caso aqui, nós temos essa receita, utilizando aí do tratamento informal, tá certo? Os verbos aí que são terminados em AR estão com A, ER ou IR estão com E, ok, meus amores? Bom, então, recapitulando, os verbos que são terminados em AR ficam com A no tratamento informal. Já no tratamento formal ficam com E. Os que estão terminados em ER ou IR, eles ficam com E no tratamento informal e com A no tratamento formal. E nós vimos aí no tratamento formal e informal alguns pronomes que nos indicarão quando nós também temos a frase no tratamento formal e no tratamento informal. Que vocês vão sair chique aí nesse tratamento formal e nesse tratamento informal, tá certo? Bom, espero que tenham relembrado, que não haja dúvidas, mas caso tenham dúvidas, me procurem que estarei à disposição de vocês, tá certo? Então, beijos em tu coração, hasta luego.